Boa noite. Hoje, dia 11 de março de 2026. E nós damos início à nossa mística ocidental. Bom, muito bem. Então, hoje nós falamos de Philippe de Lyon, tá? Antes, um comentário bem breve, que eu já falei várias vezes para vocês, mas hoje é dia de falar disso, né? Num momento da minha vida, eu fui convidado a assumir a direção de um trabalho espiritual de cura. E era um trabalho espiritual, vamos dizer assim, na linha de Umbanda. Tá? Na real, era Umbanda. Podia chamar de pagelança cabocla, mas na verdade era Umbanda, Umbanda. E o problema era o seguinte: eu fui convidado a assumir esse trabalho, mas eu não tinha muita noção de como seria o trabalho. Eu resolvi dar o nome de roda de cura, não existia esse nome ainda, depois surgiram um monte, tá? Mas esse nome não existia não. Aí eu falei, não, roda de cura, porque eu não quero que ninguém seja mestre de ninguém, tá? E eu senti que eu não tinha conhecimento para isso. E aí falaram para mim, use sua ciência. Eu olhei para mim e falei, tá bom, então tudo bem, então vou lá. E saí estudando livros de cura espiritual, todos que eu consegui encontrar pela internet, comprei, né, estante virtual. Nossa, acontece que todos os livros que eu li, eu achei uma grandíssima porcaria. Eu não vi um livro bom. Então, eu fui pesquisar sobre Philippe de Lyon, que eu já contei para vocês que eu ouvia falar muito, porque em São Paulo tinha uma farmácia homeopática com o nome dele, e as pessoas davam consultas de graça. Tá? E infelizmente eu não conhecia a farmácia. Mas aí num site de ocultismo eu encontrei alguns livros falando da vida dele. E aí eu fiquei tão impressionado com a vida dele que tentei descobrir como ele curava as pessoas. E o problema é que não tinha livros sobre método, tinha livros sobre ele. E aí eu fiquei muito impressionado, li os livros sobre ele, e então, procurando livros sobre cura espiritual, eu lembrei que eu tinha na estante largado lá há 6 ou 10 anos, eu não lembro direito mais, de tanto tempo que faz. Eu sei que o livro ficou largado lá na estante muitos anos, entre 6 ou 10, eu acho que 10. O livro A Arte da Cura Espiritual. Não é a arte da cura pelo espírito, que é uma tradução muito ruim da Martin Claret. Era o mesmo livro, A Arte da Cura Espiritual, mas tradução da editora Vozes, muito antiga. E então eu tinha o livro e eu comecei a ler o livro 10 anos depois. Ficou lá largado, simplesmente largado. E a partir daí, então eu fiz o trabalho que eu tinha que fazer, mas evoluiu para isso que nós fazemos hoje. Aí vieram as traduções, mais de 20 traduções. Depois eu juntei com o Eckhart Tolle, depois o Masaharu Taniguchi, e agora venho aprofundando cada vez mais, né, na mística autêntica. Então essa é a história do Philippe Guilhem. Portanto, em resumo, eu assim me considero inspirado não pelo Joel Goldsmith, mas pelo Philippe de Lyon, para fazer tudo que eu faço até hoje. Então, essa é a consideração que eu tenho. Tá? Então, vamos falar quem é Philippe de Lyon. Não é diferente da maioria dos místicos aqui, que são monges, freis, padres. Ele não é isso. Ele não é o único. Quando nós estudamos o quietismo na semana passada, a Madame Guyon também nunca foi religiosa de instituição.
Tá? Então, não é exceção. Então, nós vamos falar de Philippe de Lyon hoje e eu vou começar a ler o texto sobre ele. Então, vamos lá. Philippe de Lyon. Ele viveu 1849 até 1905. Na verdade, ele não viveu muito, ele viveu 56 anos. Philippe de Lyon. Taumaturgo, taumaturgo quer dizer aquele que faz milagres. Taumaturgo, curador, um convicto cristão independente. Bem mais prático do que teórico. Operava curas, muitas, extraordinárias, desde seus 13 anos. Gerard Dancossi, conhecido como Mago Papis, ficou irreversivelmente impressionado com Philippe de Lyon e tornou-se seu discípulo. Na verdade, Papis era fundador da ordem martinista, era muito considerado nos meios ocultistas da França do fim do século XIX. Mas, ao ver o Gerard Dancossi, ao ver o Philippe de Lyon, ele ficou muito impressionado, porque o Philippe de Lyon não era ligado a ocultismo nenhum, a uma ordem nenhuma, e fazia o que eles não conseguiam fazer. Então, sobre as ordens místicas, das quais Papis era ainda adepto, mais do que isso, fundador da ordem martinista. Pronto. Então, ele era fundador da ordem martinista, ele era adepto. Então, sobre essas ordens, Philippe de Lyon falou para ele: sociedades secretas não têm valor. Elas nunca fizeram nada de bom a não ser para si mesmas. Imagina o Papis ouvindo isso, né? Sociedades secretas não têm nenhum valor. Elas nunca fizeram nada de bom a não ser para si mesmas. Todas elas se caracterizam pelo despotismo na prática e não deve ser assim. Somos todos irmãos. Precisamos ajudar uns aos outros e eu não tenho nenhum segredo. Tudo precisa estar na luz. Não deve haver preferências. Por quê? Porque as ordens muito arrogantes se consideravam espiritualmente superiores. Então ele diz, todas elas se caracterizam pelo despotismo na prática, arrogância. Não deve ser assim. Somos todos irmãos, tipicamente cristãos. Precisamos ajudar uns aos outros. Eu não tenho nenhum segredo. Ora, não eram ordens ocultistas? Tudo precisa estar na luz. Não deve haver preferências, não há ninguém superior. E aí eu lembro, né, que inspirado por ele, eu quis fazer uma roda de cura, e era roda porque não tinha ninguém maior do que ninguém. Bom, ainda Philippe de Lyon diz: sou menos que uma pedra. Há tantos seres sobre essa terra que têm a segurança de ser alguma coisa, que eu sou feliz por apenas nada ser. Mais uma vez, ele está criticando a arrogância dos superiores espirituais. Sou menos que uma pedra. Há tantos seres sobre essa terra que têm a segurança de ser alguma coisa, que eu sou feliz por apenas nada ser. Tem muitos místicos da história da mística ocidental inteira que também fala disso, de ser nada. Então Deus pode ser tudo dentro de nós. Inclusive na mística das mulheres vai aparecer muito esse tema. Bom, prossigo. Sobre seu método de cura, ele era capaz de ver encarnações anteriores das pessoas. Como se, simplesmente olhando a memória da alma, fosse baixada de alguma forma na mente de Felipe.
Ele olhava e, de alguma forma, ele tinha contato com a memória da alma. Não tem termo para explicar, então a gente tem que usar esses termos. Como se simplesmente olhando, a memória da alma fosse baixada de alguma forma na mente de Felipe. Ele dizia: Eu não sei se você acredita em reencarnação. Você é livre para acreditar nela. O que eu sei é que eu me lembro de ter existido antes e sei quando vou sair de novo. A alma é muito mais antiga do que o corpo e, como tal, voltamos a este mundo para pagar as nossas dívidas, como tudo tem que ser pago. Então, os primeiros padres não negam a reencarnação. Orígenes, muito pelo contrário, até afirma, até porque eles estavam, na antiguidade, eles estavam mais próximos dos gregos, dos platônicos, não era nada tão estranho. No entanto, mesmo entre os patrísticos, os primeiros, eles nunca deram muita atenção para a reencarnação. Eles estavam preocupados com o plano do Cristo, que era a salvação, e a salvação é despertar da consciência. Né? Nesse ponto, eles se harmonizavam muito com o Oriente, onde se fala da iluminação, do despertar da consciência, e a questão da reencarnação convive tranquilamente, porque reencarnação é caminho, não é despertar. Então, na verdade, não fazia diferença ter reencarnação, falar da reencarnação. Né? Não acrescentava nada esses padres antigos falarem da reencarnação. Mas eles nunca negaram. Depois de Constantino, de Teodora, aquela gente, aí é que eles começaram a negar. Tá? Então, a negação foi totalmente artificial. Então, mas ele dizia, voltando a Felipe de Leão, ele dizia, olha, eu me lembro. Eu estou dizendo que a alma é mais antiga, porque eu me lembro, eu sei. É o que ele dizia. Oi? Ah, pronto, pronto. Ótimo. É... Então, ele parecia vincular suas habilidades de cura com a resolução do karma da pessoa. Então, na verdade, a cura dele tinha muito a ver com dissolver o karma, que mais tarde a gente poderia chamar de dissolver a ilusão da projeção mental. Tá? Mas ele não usa esses termos. Ele, portanto, parecia vincular suas habilidades de cura com a resolução do karma da pessoa. Aí ele falando: Você vem na minha frente e me diz o que você tem. Quando você faz isso, algo sobrenatural acontece em você. E se a minha alma ouve suas palavras, você está curado. Para curar o doente, você precisa pedir a Deus que perdoe seus erros. E então, ao mesmo tempo, a alma é fortalecida e o corpo curado. Então a gente vê que é um tipo de cura muito semelhante à do Goldsmith. Não é à toa que através de um eu cheguei no outro. Só que o Goldsmith já elabora com mais clareza. Né? A gente vê que ele intuitivamente ele vai pelo mesmo caminho. Então eu vou repetir. Você vem na minha frente e me diz o que você tem. Quando você faz isso, algo sobrenatural acontece em você, ele não está preocupado em entender. Algo sobrenatural acontece em você, e se minha alma ouve suas palavras, a verdade que eu sou, minha alma, senão ele teria dito eu, né? Se eu ouço as suas palavras, ele diz, a minha alma ouve suas palavras, você está curado. Para curar o doente, você precisa pedir a Deus que perdoe seus erros, dissolver a ilusão. Então, ao mesmo tempo, a alma é fortalecida, o corpo é curado. Bom, ele também deixava claro que ele agia como instrumento, como meio, como todo bom místico.
Quem age é Deus. Ele também deixava claro que ele agia como instrumento, como um meio. Mas então, por que ele era capaz de fazer isso? E não todo homem ou mulher? Inclusive, é o que eu me perguntava, porque eu tinha que fazer um trabalho espiritual. Por que ele era capaz de fazer isso? Não todo homem e toda mulher. A chave, ao que parece, é que ele era constantemente positivo. Nunca se rendia aos pensamentos maliciosos. Pureza de coração, ele procurava manter tanto quanto podia. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Se você pudesse permanecer metade de um dia sem maus pensamentos, palavras, falar mal de quem não está presente, não julgar as pessoas, a oração que você faria em seguida seria ouvida pelo céu. Eu já disse muitas vezes que é melhor não rezar do que rezar muito. Por quê? Se você orar depois de ter feito mal a alguém, e em seguida dizer que ama o próximo, você mente. E mentiras são estritamente proibidas pelas leis do céu. Eu dizia isso, era melhor você ter a humildade de não rezar do que falar mal, acusar, julgar e depois ir para Deus e dizer: "Oh, Deus, eu sou tão espiritual". Ele falou: "Você mente". E a mentira é incompatível com Deus e com o reino de Deus. Filipe de Lyon é um homem da fé e da caridade exemplar, que nunca dependeu de nenhum tipo de iniciadores. Com a morte de Filipe, sua família descobriu, eles não sabiam, com a morte de Filipe, sua família descobriu que ele estava pagando os aluguéis de 52 famílias necessitadas. Seu discípulo, Jean Chapaz, continuou a pagar todos os aluguéis até sua morte em 1932, quase 30 anos. Ninguém sabia. Aí seu discípulo assumiu. Bem, agora vem vários textos dele ou sobre ele, mas sobre ele mesmo. Há um momento, e este momento será anunciado e vivenciado, em que haverá necessidade para todas as almas sobre a terra de viver a luz, isto é, de compreendê-la sem qualquer dúvida possível. Porque será uma evidência que a luz é a verdade. E este mundo não é a verdade. Então ele diz que é inevitável que todas as almas conheçam a verdade e que este mundo não é a verdade, é um mundo de ilusão. Dizer que todas as almas precisam viver a luz é mais ou menos a apocatástase, a restauração universal de Orígenes. Então repito e continuo. Há um momento, e este momento será anunciado e vivenciado, em que haverá necessidade para todas as almas sobre a terra, todas, de viver a luz, isto é, de compreendê-la sem qualquer dúvida possível. Porque será uma evidência que a luz é a verdade. E este mundo não é a verdade. A partir desse momento, dessa revelação, cada ser humano submeter-se-á à sua própria liberdade, à luz. Ou se desviará da luz, por medo, ou por vontade de manter um poder, qualquer que seja, e então desejará manter o jogo das atrações, mais do que viver sobre a lei da graça, como foi o pecado original. As pessoas podem escolher se desviar da luz,
Por medo, por uma vontade de manter um poder, apego. Manter o jogo de atrações, apego. Mais do que viver sobre a lei da graça, que vai sendo esquecida. Prossigo. É nesse sentido que lhe será feito muito exatamente segundo sua própria. Peraí um pouquinho, eu errei aqui. Segundo sua própria vibração. Será feito segundo a sua própria vibração. E será feito muito exatamente segundo o que ele crê e está, de fato, muito apegado. Então você vai gerando suas próprias projeções mentais. Mas ninguém mais poderá dizer neste momento que não sabia. Ele diz: todos serão chamados para a verdade. Alguns vão decidir se virar para as costas. Mas vai chegar um ponto que ninguém vai poder dizer que não sabia. Vamos para outro texto. Um dia, no final de uma sessão cheia, o mestre Monsieur Felipe disse: vou dar-te um presente inestimável. Deus vai perdoar-te de todo o mal que fizeste no teu passado, até agora. No final de uma sessão cheia, ninguém sabia do que ele estava falando. Vou dar-te um presente inestimável. Deus vai te perdoar de todo o mal que fizeste no teu passado até agora. Com essas palavras, ouvimos os soluços de um cavalheiro sentado muito perto de Mestre Felipe, enquanto ele continuava. Espero que a partir de agora, todos vocês façam um grande esforço para se tornarem melhores. Ouvimos um geral sim das pessoas todas que estavam lá. Na saída, mais tranquilo do que o normal, dei por mim ao lado do senhor que tinha soluçado. Era um discípulo dele que está contando. Dei por mim ao lado do senhor que tinha soluçado. Quando ele falou, você será perdoado do passado, alguém chorou, né? E aí ele confiou a mim. Aí esse homem que chorou, ele confiou ao discípulo. Ninguém sabe o que acabou de acontecer comigo. Vivo muito longe daqui. Há meses preparo minha viagem a Lyon para pedir ao mestre Felipe que perdoe-me por todo o meu passado. Mas quando entrei naquele quarto, era-me impossível fazer o meu pedido. Nem podia ficar de pé quando o mestre andava à minha frente. Estava desesperado por partir, sem poder confessar-lhe, porque ele não conseguia, sem poder confessar-lhe o meu desejo ardente de ser levado para longe de todo o meu passado. Mas quando o ouvi, bem perto de mim, apagar o passado de todos e alinhar-me com o que tinha sido a razão e o propósito da minha jornada, o meu coração derreteu-se de gratidão e amor. Esse é um relato contado. Agora vamos outras vezes às palavras do Felipe de Lyon. O que nos impede de seguir em frente é o orgulho, o egoísmo, a dúvida. No momento, só devemos fazer um esforço para amar ao próximo como a nós mesmos. Se pudéssemos conseguir, seguiríamos em frente em passos gigantes. Se todos fizessem caridade, teriam alívio e a cura dos que estão sofrendo. Tudo que temos a fazer é pedir a Deus, com confiança e fé,
podemos remover montanhas. Então veja bem, ele diz que se todos tivessem caridade, teriam alívio e cura dos que estão sofrendo. Tudo que temos que fazer é pedir a Deus. Com confiança e fé, podemos mover montanhas. Mas antes ele já tinha dito que é preciso não mentir, ter um coração puro, não falar mal dos outros, não julgar, etc. Coração puro. Bem, uma outra história dele. Um cavalheiro vem assistir a uma das sessões de Filipe e pede para falar com o mestre. Nós então perguntamos: esta consulta é para ti? O cara que queria falar com ele. A consulta é para ti? Para mim, ele respondeu. Então achas que eu sou tão burro como todas essas pessoas aqui? Não, eu não venho por mim. Simplesmente fui enviado. E quanto a mim, nada tenho a pedir. Olha que situação esquisita. O cara pediu para falar com o Filipe de Leão, perguntaram para ele, por intuição, né? A consulta é para você mesmo? Eu? Imagina! Se eu sou tão burro como essas pessoas aqui. Eu fui enviado. Quanto a mim, eu não tenho nada a pedir. Eu não quero nada. Vamos ver como é que foi a história. Mestre Filipe olha para ele e diz: Senhor, podes vir ao quarto pequeno ao lado? Tenho que lhe dizer que é uma grande honra ir falar com Filipe a sós. E então o cavalheiro entra no quarto pequeno e Filipe de Leão diz-lhe: Sabe o que estavas a fazer em 28 de julho de 1884, às 3 da tarde? Você estrangulava uma mulher. Não tenha medo, só eu te vi. Mas a polícia logo vai descobrir. Mas não tenhas medo de nada. Se queres pedir perdão ao céu agora, não serás encontrado. Bem, este homem, tentando ser forte, caiu de joelhos e implorou perdão do céu. Essa é outra história sobre ele. Agora vamos ver ele falando outra vez. Você nunca deve atirar a pedra em ninguém por qualquer razão. Quem atira a pedra no outro, atira de volta a si mesmo. Somos uma só consciência. Amar ao próximo porque somos uma só consciência. Então, veja que intuitivamente ele vai colocando tudo que nós estudamos. Você nunca deve atirar a pedra em ninguém por qualquer razão. Quem atira pedra no outro, atira de volta a si mesmo. Você precisa se conhecer antes de procurar conhecer os outros. Quando você se conhece, não quer mais julgar os outros. Para não julgar, é preciso se conhecer. Próximo texto, as pessoas diziam que ele era um dos apóstolos do Cristo reencarnado. As pessoas adoram mistificar. E aí ele respondia: Não, eu nunca lhes disse que eu tinha sido qualquer um dos apóstolos do Cristo. Eu sou um pobre pescador do tempo do nosso Senhor Jesus. Eu estava com os apóstolos, somente isso. Muitos entre vocês pensam que eu sou Jesus ou quase ele mesmo. Enganam-se. Eu sou o cão do pastor e o menor dentre vocês. Alguém disse: Por que o senhor sempre diz isso? Por quê? Respondo: De fato, eu sou muito pequeno. E é por ser pequeno que Deus atende sempre as minhas preces.
enquanto vocês são muito grandes. E é por essa razão que Deus não lhe escuta. Aquele que fala mal de mim sem me conhecer será castigado. Aquele que fala mal me conhecendo ofende aquele que está frequentemente comigo. Vou repetir para ver o que ele diz depois. Aquele que fala mal de mim sem me conhecer será castigado. Aquele que fala mal me conhecendo ofende aquele que está frequentemente comigo. Que diriam de uma pessoa que faz cara alegre a uma outra e que dá um pontapé no cachorro desta pessoa? O que pensaria o dono deste cachorro? Mais uma vez ele se coloca na figura de cachorro. Muito interessante. Que diriam de uma pessoa que faz uma cara alegre para outra, mas que dá um pontapé no cachorro da pessoa? O que é que pensaria o dono do cachorro? Aí ele diz: alguns dizem que o Cristo era da mesma essência que os outros, visto que diziam que ele crescia em idade e sabedoria. Que engano! O Cristo nunca foi um homem como os demais. Mas como tomou um corpo, não devia este corpo suportar as leis da matéria? E não teria o cérebro necessitado de tempo para adquirir a força necessária? E caso tivesse sido de modo diferente, o que teria resultado? Teriam acreditado mais? Não. A religião espírita acredita também que Jesus é um sábio, um erudito que pelo seu trabalho chegou no topo da escada. E que poderíamos também chegar ali se trabalhássemos também. É um erro grave? Nunca poderíamos chegar, pois nosso Senhor Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. Aqui eu faço um parêntese. De fato, neste ponto, Philippe de Lyon é um autêntico cristão. Ele não é como não só os espíritas, mas alguns indianos e tudo mais, os islâmicos também reconhecem Jesus como um grande profeta, como um homem muito iluminado, muito avançado, uma espécie de irmão mais velho, melhoradinho. E não é isso que o cristianismo prega. O cristianismo prega que a consciência divina tomou forma humana por amor ao ser humano, à humanidade. É diferente. Não é um ser extraterreno, não é um irmão mais velho, melhorado, não é alguém que nós vamos chegar e ser igual. Não. É a própria consciência divina que não é nem se manifestou, se revelou, assumindo uma aparência, assumindo uma forma humana. Por quê? Por amor e misericórdia. Para dissolver a ilusão do mundo a partir de dentro. Então, essa é a crença cristã, da qual eu compartilho 100% com convicção absoluta, sem necessidade de negar absolutamente nada da doutrina espírita, a não ser este ponto sobre a pessoa de Jesus. Então vamos lá. Mesma coisa a ele. Ele chega a falar da doutrina espírita, mas ele não está. Nossa, ele acabou de defender a reencarnação. Ele diz que cura pelo conhecimento da reencarnação, mas ele se refere ao Cristo aqui. E ele prossegue. Deixa eu ver se eu li até o fim. Nunca poderíamos chegar, pois nosso Senhor Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus.
Nosso Senhor Jesus Cristo não curava, como dizem e acreditam certas pessoas, pela ajuda de alguns espíritos. Algumas pessoas dizem isso. Nosso Senhor Jesus Cristo não curava pela ajuda de alguns espíritos, como dizem e acreditam algumas pessoas. Não, ele não necessitava de quem quer que fosse, pois ele não era um homem superior, ele era Deus. Eu acrescento aqui, portanto, ele dissolvia a ilusão da doença. Ele não precisava da ajuda de espíritos. Então, ele não necessitava de quem quer que fosse, porque ele não era um homem superior, ele era Deus. Autores antigos tratam de magnetismo e mesmo como magia os milagres que foram por Jesus Cristo. Então, alguns autores antigos tratam como magnetismo ou como magia os milagres que foram feitos por Jesus Cristo. Eu acrescento por fora, não foi, ele dissolveu a ilusão da doença. Mas ele prossegue. Autores antigos tratam de magnetismo, mesmo como magia, os milagres que foram feitos por Jesus Cristo. Há diversas espécies de magnetismo. E como lhes disse algumas vezes, o magnetizador, para obter um resultado sobre o paciente, deve ter as mãos limpas e a consciência pura. Que interessante. Ele está dizendo que não é só dar o passe. Você tem que ter as mãos limpas e a consciência pura. Muito interessante. Jesus e mesmo os apóstolos não fizeram magnetismo para curar os doentes. Eles tinham o poder de curar e não tinham necessidade de adquirir nada para realizar suas missões. Aqui ele ainda não tem a visão clara que tem o Goldsmith ou até o Taniguchi, que na verdade eles não precisam de nada porque se trata de dissolver uma ilusão, de dissolver algo que não é real. Então não precisa ser combatido com alguma técnica, com alguma coisa. Por isso Jesus curava independente de qual doença. Para a doença A, remédio B. Para a doença C, remédio D. Não existia isso. Então ele falou que Jesus e os mesmos apóstolos não usavam magnetismo, não usavam reiki, não usavam nada disso. Aparecem na Bíblia para que as pessoas acreditassem, porque senão elas não acreditavam. Mas ele provava em outras ocasiões de que nada daquilo era necessário. Bem, sementes foram-lhes dadas aos discípulos para serem semeadas num terreno que eles deviam escolher, de onde sabiam que essas sementes deveriam germinar. Apóstolos quer dizer enviados. Os apóstolos não eram todos da mesma família. Eles foram escolhidos para serem testemunhas entre todas as raças. Os apóstolos eram os profetas do Antigo Testamento. Olha que afirmação interessante a dele. Ele diz que os apóstolos eram os profetas do Antigo Testamento. Eles vieram com o Messias. Mas eles não tinham os mesmos dons que antigamente. Eles tinham que, com humildade, dar espaço ao Cristo, dar a vez ao Cristo. Eles tinham o conhecimento da antiga lei, mas não da nova lei. O Cristo deu a paz aos seus apóstolos e os fez acreditar que não eram nada. Porque se pensassem que eram muito, eles se achariam fortes demais. E o orgulho os teria seduzido. Portanto, mesmo os profetas do Antigo Testamento teriam que voltar com uma humildade absoluta perante a nova aliança, a aliança do amor, porque eles não conheciam. Então Cristo deu a paz e fez acreditar que não era nada, como o próprio Filipe de Lyon disse que não é nada.
Porque se eles pensassem que eram grandes, eles cairiam da altura que eles mesmos teriam construído. O orgulho os teria seduzido. Mais uma coisa que ele diz: vocês não devem crer que eu tenha vindo para lhes ensinar alguma coisa nova. Tudo que eu digo se acha escrito no Evangelho, mas está velado de propósito. Deve-se ler o Evangelho. Cada um o compreenderá de um modo diferente hoje. Eu não lhes digo nada que seja contrário ao Evangelho. O que lhes digo pode ser a mesma coisa, mas algumas vezes lhes direi coisas que foram omitidas no Evangelho. Mas nenhuma palavra dos meus ensinamentos estará em contradição com o Evangelho. Então, ela é bastante radical sobre Jesus e sobre o Evangelho. Oi, pode falar. É interessante que eu estava lembrando que o Chico falava que ele não era nada, ele era um cisco. Muito bom, totalmente afinado. Tá? É, totalmente afinado. E E ele então, sabia muito, né, do passado. hum, O Chico era um grande profeta, né, um homem extraordinário. E era puro amor, o Chico. Chico, Ele falava que ele não era nada, que ele era um cisco, ele fazia isso com extrema humildade. Chico era uma pessoa realmente notável. Eu vi uma entrevista dele, ele falava com uma humildade, ele conhecia muito, inclusive o Evangelho, Sim, mas ele era muito sim, culto, mas não parecia. Aí ele disse que uma vez ele foi num voo e ele conta com uma humildade, ele disse assim, começou a ter um problema no avião, e ele disse assim, nossa, nós vamos morrer. Ele falou, nossa, é, me falaram que nós vamos morrer. Aí eu comecei a gritar. Aí disse que apareceu o Emmanuel e falou assim, o que é que você está vendo aqui? Ah, nós vamos morrer. sim, E Emmanuel disse, vamos, e daí? Né? todos vamos morrer. Eu vou ver se eu acho essa história para botar no grupo. Mostra assim bem a personalidade do Chico, como ele era realmente uma pessoa simples e que nós chamaríamos de ingênua. Na verdade, não era ingênua, porque ele era sábio, mas simples. Então, ele conta essa história com uma ingenuidade, com uma simplicidade, sem precisar esconder, né, as Sim, nossas dúvidas, as nossas fraquezas. Ele conta com a maior naturalidade, ele mesmo conta, ele mesmo ri. Ele era uma pessoa notável. Tá? Notável. Então vamos lá. Tá? Então todos eles, da onde a gente conclui, interessante trazer, eu estou falando do Felipe Dilon, trazer o Chico Xavier, de onde a gente conclui que a humildade é fundamental na vida espiritual. E não pode ser uma humildade forçada. Tem que ser uma humildade espontânea, vivida, quase infantil. Quem não for como criança não entra no reino dos céus. Sabe? Simplicidade quase infantil. Então, sem humildade não acontece. O que é o contrário da humildade? A arrogância. O que é a arrogância? O ego se achando nas alturas. A Torre de Babel, que vamos conquistar os céus. Tá bom. Então tá. Então vamos ler mais um pouquinho do Felipe de Lyon. É interessante quando ele fala do Cristo, do Evangelho, como eu me identifico totalmente com as coisas que ele diz, e como eu comecei hoje à noite dizendo que eu me julgo, eu não tive visão, nem ouvi voz, nem nada, crença. Eu me julgo inspirado por ele e não exatamente pelo Goldsmith. Mas vocês veem o jeito dele falar, as minhas ideias repercutem muito as dele. Tá? Por outro lado, eu não estou repetindo ele. As coisas que ele diz, eu sempre falei espontaneamente. Mas, ó, afinadíssimo.
sobre o próprio Cristo, sobre o Evangelho. Então vamos lá. Aliás, para ser sincero, eu estou percebendo agora, lendo, né, como eu venho falando as mesmas coisas nos últimos anos. Então vamos lá. Ele está dizendo então que nenhuma da palavra dele estará em contradição com o Evangelho. Vamos mais um trecho. Qualquer que seja a ocupação que tenhamos, frequentemente nos vem um pensamento que nos inspira na realização de nosso trabalho, seja para realizá-lo mais rapidamente ou para executá-lo com maior perfeição. Qualquer ocupação vem um pensamento de inspiração para a gente realizá-lo com maior perfeição. Vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, quando ele diz que qualquer ocupação a gente recebe uma inspiração, o Goldsmith fala exatamente a mesma coisa. Tá? Provisão divina não é só o que a gente vai comer, o transporte, as necessidades. São também as ideias, os pensamentos, a direção de tudo da nossa vida. Então, aquele exemplo que eu dou sempre. Handel, compositor barroco, que compôs o oratório do Messias, aquele que tem aleluia, aleluia, aleluia. Uma obra maravilhosa, celestial, de 3 CDs. Ele compôs em 24 dias. Não tinha computador. E não era para um instrumento. É para uma pequena orquestra e 4 vozes de coral. Não é pouca coisa. 24 dias. Eu pesquisei na internet, isso é confirmado. E quando ele terminou todas as partituras, ele escreveu embaixo: para a glória de Deus. Fim. Então, eu falo, se uma pessoa compõe isso, 24 dias, o que é inspiração? Só pode vir de Deus. Somente com Deus isso seria possível. E aí, vários outros exemplos, né? Beethoven compondo a 9ª sintonia, já completamente surdo. Mas a realidade do espírito é outra. Tudo bem? Então, inspiração, isso que a gente chama de inspiração, é uma frequência, uma instância absolutamente divina, querendo se manifestar através de nós. Isso é inspiração. Então vamos lá. E aí ele, muita perspicácia, está falando disso. Que a gente se deixa receber inspiração, então tudo caminha para a perfeição. E isso na história da humanidade aparece nas grandes obras de arte, nas grandes invenções, nos grandes momentos. Nos grandes profetas, nos grandes momentos espirituais. Então vamos lá. Qualquer que seja a ocupação que tenhamos, frequentemente nos vem um pensamento que nos inspira na realização de nosso trabalho. Seja para realizá-lo mais rapidamente, 24 dias, ou para executá-lo com maior perfeição. Isso prova que, se nos esforçarmos, boa intenção, né? Se nos esforçarmos, Deus virá em nossa ajuda de todas as maneiras possíveis. Mas nós não nos damos conta disso e atribuímos as realizações e os benefícios recebidos da providência como se tivéssemos sido nós próprios os responsáveis por eles, quando nós somos apenas os agentes executores. É o orgulho que faz com que nós atribuamos a nós o que não pertence a nós. Isso é muito importante. Nós não damos conta disso, da inspiração da fonte, e atribuímos as realizações e os benefícios
como se fossem nossos, sem perceber que nós somos os executores. E por orgulho, nós dizemos que então pertence a nós. Vamos ver o que diz o Goldsmith sobre isso, uma das passagens do Goldsmith que eu acho mais interessantes. Ele diz que alguns artistas, às vezes, fazem criações geniais. Eles recebem inspiração divina, mas por orgulho, por subirem na vaidade e no orgulho e dizerem, eu crio, a criatividade deles se esgota ali na esquina. Porque eles não perderam contato com a fonte. Então aqui na Bahia, cada carnaval tem assim a música do ano. Então aí tem um grupo, uma banda, um sei lá, eles se acham assim os deuses. Não dura um verão. No outro verão eles não são ninguém. Algumas grandes estrelas da nossa música, por um ateísmo rígido, perderam toda a inspiração, que era grande no passado. E assim está cheio de exemplo. É só observar. Tá? Então, o Goldsmith fala, se não percebe que a fonte da inspiração, que a fonte da criatividade é Deus, tudo bem, você vive a glória, mas você não chega, a sua criatividade, a sua inspiração não chega nem na esquina. Se esgota. Porque o ser humano é limitado, a fonte é infinita. Você corta o contato com a fonte, então você se esgota, não passa da esquina. O Goldsmith fala exatamente a mesma coisa. Só mais um pedacinho aqui, que já são 20 e 24. É interessante. Cada ato meritório, ou não, cada ato meritório é, como os demais, marcado em nossa fronte. E ninguém tem o direito de nos julgar, pois Deus mesmo não julga. Somos nós mesmos que nos julgaremos. É a nossa própria consciência, é projeção mental na forma de lei, lei do karma. Então, cada ato meritório ou não é como os demais, marcado na nossa fronte. E ninguém tem o direito de nos julgar, pois Deus mesmo não julga, somos nós mesmos que nos julgaremos. Isso é muito curioso. É assim. Se você está muito entorpecido, com o coração muito endurecido, você rouba e acha que não acontece nada de que você está se dando bem. Se você é uma pessoa que tem princípios, você pode entrar no supermercado e roubar uma coisinha de nada. Você sai assim escrito: eu roubei, me castigue, por favor. Por quê? Porque agride a sua natureza. Então você gera isso, há um desejo oculto, subconsciente, de que você seja punido, porque você não pode aceitar isso. Mas você, na tentação do mundo, fez. Então a gente carrega na testa assim. Tá? E aí você pergunta, por que com outras pessoas não acontecem? Porque elas estão com o coração endurecido. Se aconteceu com a gente, é exatamente porque nós não somos isso. Então, opa, peraí, o que é que está acontecendo? Acorde. Então a gente projeta mentalmente a própria punição. É o mecanismo da lei do karma. Tá? Só que quando o coração está muito endurecido, ele não percebe. Então ele acha que ele se deu bem, mas aí ele está gerando karma para vidas e vidas e vidas. E se a gente está assim com o coração melhorzinho, a gente gera um karma imediato. Não, eu não posso aceitar isso. Tá? Muito interessante o que ele diz. Então,
Por hoje não dá para ir mais, não. Deixa eu só ver o que tem mais. Ih, ainda tem mais um pouco. E depois uma carta do Felipe Tinion, do Papis, falando, né, sobre a obra dele. Então, a gente tem que parar por aqui, infelizmente. Mas, infelizmente, não. Felizmente, porque aí a semana que vem tem mais um pouco. Eu acho os textos dele, assim, muito interessantes. Eu já falei, eu me identifico, né? Então, agradeço, agradeço, agradeço. Amanhã é Goldsmith, tá bom? Um bom descanso para todos e até amanhã. Até amanhã, boa noite.